Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque e começamos hoje. Que dia é hoje? Dia 15 de janeiro, pois é, 15 de janeiro, janeiro mal começou e como dizem por aí, já meteu 2 semanas, 2025. Galera, noite alvinegra com 6 pontos conquistados, né? Na verdade, os 3 primeiros pontos no Campeonato Carioca, primeira vitória, 2-0 diante da Portuguesa da Ilha. E na sequência o Botafogo venceu ali no apagar das luzes contra a Ponte Preta e conseguiu a sua 5ª vitória seguida na Copinha. Parabéns aí para a garotada, sub-17 do Fogão, representando demais o Botafogo na Taça São Paulo de Futebol Júnior. Vamos falar um pouquinho do jogo do Nilton primeiro, né? 2-0 tranquilo, poderia ter sido até demais, né? O Botafogo bem melhor do que o de sábado, né? Também era difícil não melhorar, mas a gente tem que realmente dar crédito, né, ao Carlos Leiria, treinador do Fogão, que mexeu ali na equipe, né? Botou ali o Nilton pela direita, pela ala direita, né? Deu uma mexida na equipe, botou o Yarley, né? Jogando também, e o Botafogo conquistou uma vitória aí com tranquilidade, né? E falando em tranquilidade, o próprio treinador falou após o jogo o seguinte, aspas para o meu xará Carlos Leiria: meu trabalho é passar tranquilidade para a direção tomar a melhor decisão. Isso pelo seguinte, Botafogo, a gente sabe, até o momento não tem um novo treinador, e é óbvio, né, que o Carlos está pensando, né, em dirigir o time a partir do momento em que os jogadores ali principais retomem, né? Ontem teve a representação e é esperado aí que o Botafogo, o verdadeiro Botafogo, entre em campo no dia 29 de janeiro, poucos dias antes do jogo do dia 2 contra o Flamengo, né? A gente vai emendar aí Fluminense e Flamengo nessa sequência. Então, enquanto o Botafogo não tem nenhum sinal de fumaça aí de um novo técnico, evidentemente que o Carlos Leiria está aí se colocando à disposição e ontem mostrou um bom trabalho nessa partida de ontem, tentando aí se credenciar para, pelo menos interinamente, assumir o time principal, né? Mais ou menos me lembra muito ali a posição do próprio Fábio Matias ano passado, né? O Fábio Matias assume a equipe diante do Aurora, né? O segundo jogo, né, contra o Aurora, depois da saída do Thiago Nunes, e foi conquistando vitórias, né, e foi também tendo essa tranquilidade e o respaldo da diretoria do Botafogo, até que o Botafogo trouxesse um novo treinador, que foi justamente o Arthur Jorge. Então, vai se desenhando aí, claro que está muito no início, uma situação parecida e, claro, é óbvio que o Carlos Leiria, né, tem esse desejo, né, falou ontem até na entrevista, eu sou treinador há 20 anos, né, ou seja, desde muito novo, porque ele tem 41 anos, né, então é algo que ele pode realmente sonhar, né. Os gols foram do Cauê aos 19 minutos do primeiro tempo e do Kaique aos 29 do segundo. Gente, eu acabo confundindo, tanto Cauê, Kaique, Cauã, né? Esses nomes aí da nova geração. E como eu disse, o Botafogo podia ter até feito mais gols. Tivemos o Matheus Nascimento, que ainda, né, tenta chegar no nível que a gente espera, né, dele, mas pelo menos atuando de forma melhor, né? No jogo de sábado ele estava muito enfiado ali na área e acabou sendo neutralizado pelos zagueiros do Maricá, dessa vez saindo mais da área, buscando mais jogo, foi bem mais efetivo. E novamente o Nilton, né, fez uma boa partida. Acho que dessa equipe aí, além do próprio Cauê, o Nilton é um jogador aí, Patrick de Paula também, jogadores aí que podem ainda render algo e fazer parte do elenco principal do Fogão, né? Pelo menos naquele aspecto de compor elenco, né? Então é oportunidade aí para a garotada. Próximos jogos do Botafogo, sábado já tem jogo lá em Saquarema, em Bacaxá, né? Contra o Sampaio Correia, depois na sequência Volta Redonda e Bangu, tá? Tanto o jogo
contra o Volta Redonda como o Bangu serão novamente no Newton Santos. Apenas esse jogo aí do Sampaio Corrêa, esses regulamentos aí complexos, né, do Campeonato Carioca, Botafogo só sai nesse jogo de sábado, como eu falei, lá em Saquarema. Primeiros 3 pontos do Botafogo, momentaneamente o Glorioso está em segundo lugar na tabela. Claro que depende aí também da continuidade, aí os outros jogos sendo realizados, tá? O público foi de pouco menos de 4 mil torcedores, não dá para esperar muito mais, né? Um jogo aí no meio de semana e depois de uma estreia que foi muito ruim, mas ontem, né, deu ali uma fagulha de esperanças de uma reação aí do time, uma atuação bem mais desenvolta, como disse o próprio Leiria também após o jogo. E galera, tá se desenhando isso, né? Enquanto o Botafogo não tem um novo treinador, muito provavelmente o Carlos Leiria será o técnico alvinegro diante do Flamengo no jogo do dia 2, né? O Botafogo claramente, hoje a gente pode dizer, né, tá em desvantagem em relação ao Flamengo. Lá no Clube da Gávea, eles estão nos Estados Unidos com o Felipe Luiz treinando os jogadores. O Botafogo se reapresentou ontem com alguns desfalques, vou falar já disso, né, de alguns jogadores que não se apresentaram, e não temos um treinador, né? Essa que é a grande verdade, mas é um caminho que o Botafogo optou, né, por fazer uma escolha mais assertiva. Tivemos o não do Jardine, então o Botafogo segue tentando. Não quer dizer que o Botafogo não possa apresentar um treinador nos próximos 15 dias. Claro que existe essa possibilidade, mas hoje, de momento, vai se desenhando o técnico aí, o Leiria, técnico interino, dirigindo o Botafogo na partida lá de Belém, no dia 2, né? Dia de Iemanjá, 2 de fevereiro. Galera, na sequência do Sport TV, né, foi a rodada dupla alvinegra, mais uma vitória. Essa foi mais complicada, conquistada ali já nos acréscimos do segundo tempo, 91 minutos, né, uma cobrança de falta rasteira, né, do jogador Charles, né, na narração ali do Sport TV, um foguete do Charles, e que garantiu a 5ª vitória seguida para a garotada, né? O Botafogo que vai enfrentar agora o Criciúma, e o Botafogo vai sair de Votuporanga, né? Desde a primeira fase, o Botafogo foi primeiro do grupo, né? Conquistou o direito de permanecer na mesma sede. Dessa vez ele vai agora para Bálsamo, né? Não me perguntem onde fica Bálsamo, interior de São Paulo, que foi a sede do Criciúma, né? do Tigre, e vai ser justamente o confronto da próxima quinta-feira, 19 horas, Botafogo e Criciúma, direto de Bálsamo, com transmissão aqui na plataforma do YouTube da Cazé TV, tá? Então, boa sorte aí pra garotada. Ainda vai ser oitavas de final, então passando pelo Criciúma, chegaremos às quartas. Grande campanha do Botafogo Sub-17 na Copinha, então foi uma noite aí, né, de 2 vitórias aí importantes do Fogão. Galera, tá difícil o Botafogo anunciar alguém, mas isso tá perto de acontecer. Ontem foi noticiado, mostrado, né, o Léo Link, goleiro reserva do Atlético Paranaense, ficou no banco, né, não atuou no jogo do Furacão, mas depois da partida ele foi ao campo, ficou horas ali refletindo, contemplando, né, a Arena da Baixada, hoje Liga Arena, numa verdadeira despedida, né? Então tá tudo certo aí pro Léo Link. São 4 anos de contrato com o Botafogo, com mais um ano, né? Comentei aqui ontem que era 4 mais 4, não fazia sentido isso. 4 anos, mais um ano, atingindo metas, o contrato aí pro goleiro, jovem goleiro, 23 anos, né? É jovem, a gente pode falar isso, que vem para substituir o Gatito Fernandes, né? Então, o Léo Link aí se despedindo, em breve será anunciado no Fogão. Eu sei que tá todo mundo aí ansioso, né? Já que o Botafogo não anunciou ainda o Jair, não anunciou o Léo Link, né? Enfim, Botafogo tentando outros jogadores. Galera, notícia de ontem, né, que pegou muita gente de surpresa, foi o interesse do Atlético, e na verdade mais que o interesse, né, a proposta do Atlético Mineiro pelo Júnior Santos, né, o seu carrasco, né, o Júnior Santos, que fez o 3º gol
da final da Libertadores, artilheiro da Libertadores, o nosso Jacaré podendo ir para o Galo, né? E claro, isso aí mexeu muito com o torcedor botafoguense, porque é um jogador que acho que de todo mundo que saiu até agora, né? Teve a questão do Tiquinho Soares, do nosso lado aí afetivo, né? Com o Tiquinho Soares e tudo mais, mas acho que o Júnior Santos é o mais surpreendente, porque por mais que ele não seja um jogador titular do Botafogo, né? Ele mora no coração de todo botafoguense, né? Aquela coisa de Kragre ficou para trás, né? Da primeira passagem do Júnior Santos no Botafogo, antes de ir para o Fortaleza, né? No que o Júnior Santos retorna ao Botafogo. Falei agora há pouco do jogo do Aurora no Newton. O jogo foi dia 28 de fevereiro do ano passado e com 4 gols do Júnior Santos, que acabou artilheiro da Libertadores, batendo todos os recordes. E essa saída para o Galo realmente pega a gente de surpresa, né? A gente tem que analisar por várias formas aí essa possível saída, tá? O Botafogo, na verdade, chegou a pedir 8 milhões de dólares para o Atlético Mineiro e mais o empréstimo por 1 ano do Gustavo Scarpa, tá? O Atlético disse que não colocaria o Scarpa na negociação, né? Tirou isso aí de cogitação, mas chegou a 7,2 milhões de dólares pelo passe do Júnior Santos. O Botafogo tenta chegar ali aquela velha história, né? Nem você nem eu, né? Nos 7,5 milhões, e o Botafogo pediu 48 horas para dar uma resposta ao Clube Atlético Mineiro, o vice-campeão da Libertadores 2024, né? Gente, o que eu acho sobre isso? Como eu falei aqui no início do raciocínio, das saídas que o Botafogo já teve, uma possível saída do Júnior Santos é aquela que mexeria mais com o torcedor, com a estrutura do time, porque a gente tem, por exemplo, já saiu o Tiquinho, uma possibilidade real do Igor Jesus também ir para a Premier League, mesmo que seja no meio do ano. Então o Júnior Santos, que com o Arthur Jorge pelo menos atuou muito mais como um centroavante do que um ponta, seria ali o 12º jogador. No momento que a Mia chegou aqui, faz tempo que a Mia não aparece, deixa ela dar o ar da graça dela. E aí, Mia, o que você acha de uma possível saída do Júnior Santos? Não, né? Não curtiu não, né? Dá tchau pra galera. Mia tem 9 aninhos, é uma jovem senhora que tá super em forma. Então, o seguinte, galera, eu acho uma negociação que tem a seguinte situação. Digamos que o Botafogo venda o Júnior Santos. Poxa, o Botafogo pagou lá atrás 200 mil dólares para o Fortaleza, né? Há 1 ano atrás. Vai vender por 7 milhões e meio, né? Se fechar nesse valor, ou por 7,2 milhões, que seja, o Botafogo faturou 7 milhões de dólares. Um baita negócio, pensando como empresa, como SAF. É um jogador de 30 anos, não dá para dizer que é um veterano, né? O Júnior Santos fez em outubro 30 anos, então ainda tem lenha para queimar. Se recuperou de uma lesão grave, né? Mas a gente viu só pelo gol que ele fez ali na final da Libertadores, que ele está recuperado, né? Então acho complexo, né? Até a questão de você estar reforçando um rival local, né? Está reforçando um rival local, como foi o Tietê para o Vasco, o próprio Eduardo para o Cruzeiro, né? Então assim, o Tiquinho para o Santos, né? Eu fico muito dividido. Eu acho que só é plausível essa venda do Júnior Santos se, ponto número 1, o Botafogo, por exemplo, conseguisse, digamos que, envolver o Scarpa na negociação. Ponto número 2, que o Botafogo já tem engatilhado um substituto à altura para o Júnior Santos. E a gente não está sabendo. É possível, né? O scout do Botafogo, a gente já viu que trabalha muito bem, tem todo o crédito com o torcedor. Então é possível que o Botafogo esteja trazendo um jogador com as características do Júnior Santos, né? Ou parecido, com 22 anos de idade. Beleza. E finalmente, ponto número 3,
de repente o Botafogo, ao aceitar vender o Júnior Santos para o Atlético, consiga trazer o Alisson, que para quem não sabe é um jovem atacante de 19 anos, muito promissor do Atlético e que o Botafogo tem interesse. Hoje, no momento, são duas negociações tratadas separadamente. Negociação do Júnior Santos possivelmente indo para o Galo e proposta oficial que o Botafogo fez pelo Alisson. Sim, fez uma proposta oficial. Só que o Galo fazendo jogo duro. Não, o Alisson só sai se for para a Europa. O Alisson já teve uma proposta no passado feita pelo Everton, da Inglaterra, e a gente negou, que seria na casa dos 60 milhões de euros. Uma loucura. Então, assim, por mais que sejam duas negociações em paralelo e não convergentes, eu acho que caberia ao Botafogo, sim, facilitar, entre aspas, a ida do Júnior Santos. Se tiver uma contrapartida, beleza, deixa a gente abrir negociações aí com o Alisson, né? Então tem muitas coisas para serem vistas. Essas 48 horas já começaram ontem, né? E por isso até que o Júnior Santos foi um dos jogadores que não se representou ao Botafogo. Teoricamente, entre ele e Atlético já existe um acerto salarial, né? Provavelmente ali na casa de R$1.200.000, né? E agora é aguardar. Mas tudo isso que eu falei, se o Botafogo já tem um outro jogador engatilhado, beleza, é que a gente não sabe, essa informação não vazou, não consegui checar, né? Vamos aguardar aí as próximas horas. Outros jogadores que não se apresentaram, o Bastos, que ainda está lá na Europa, e o Savarino também. Gente, não quer dizer que eles vão sair não, tá? Simplesmente houve ali um acerto, um acordo para eles atrasarem um pouquinho aí a representação e tá tudo certo, beleza? Agora, claro que o torcedor está preocupado, porque até agora o Botafogo não apresentou ninguém. Vai apresentar o Léo Link, vai apresentar o Jair, Botafogo tentando o Bitelo, tentando o Marlon Gomes, tentando o Cúcio Hernandes. Passa pelo Cúcio Hernandes também. Tá tudo certo para o Cúcio vir, né? Libera o Júnior Santos, beleza, né? Vamos falar do Gregory, né? O Gregory, ele recebeu uma proposta, segundo o jornal o Globo de hoje, de entre 4 a 5 vezes mais do que ele ganha no Botafogo, né? O salário que seria lá no Al Rayyan, equipe que o Arthur Jorge hoje dirige do Catar, né? Já sabia que essa proposta viria, mas ela é um caminhão de dinheiro. Vocês imaginem, vocês aí nos seus respectivos empregos recebem uma oferta de 4 a 5 vezes mais de salário. Botafogo busca dois caminhos. O primeiro é um aumento salarial para o Gregory. Vai chegar a 4, 5 vezes? Não vai, mas de repente chega ao dobro. E o cara tá bem no Brasil, já jogou lá nos Estados Unidos, não quer ir jogar no Catar, tá bem aqui, tá bem no Botafogo, tá bem ambientado. Tatuagem no peito, né? Se representou, mostrou ali a tatuagem das medalhas e dos troféus de Libertadores e Brasileirão. Então, o nosso Pitbull poderia ficar com um aumento salarial. Segundo caminho que o Botafogo pode buscar, que o Al Rayyan faça uma proposta melhor, né? Foi 2,5 milhões de dólares, é uma proposta, ao meu ver, irrisória, que chegue mais próxima ao que é a multa rescisória. Se falou até de envolver jogadores do clube Qatar, enfim, para que vale a pena para o Botafogo, né? Mas essa também é uma peça que, claro, preocupa todo torcedor alvinegro, cogitar, pensar em perder o Gregory, né? Ali um titular absoluto do Botafogo, né? Até diferente do Júnior Santos. O Júnior Santos não é um titular absoluto, como eu falei, é um camisa 12, né? Um reserva de luxo, né? Que mora no coração do botafoguense. Agora o Gregory sair seria realmente terrível, né?
Mas, Carlos, você falou que se o Júnior Santos tem reposição, pode ser que o Gregory também tenha. Aí é hora, né, do scout se movimentar e do Botafogo conseguir concretizar. Porque uma coisa é o scout falar, olha, tem 5 nomes aqui no mercado internacional que tem características semelhantes ao Gregory que poderiam substituir o jogador. Beleza, mas entre ter e o Botafogo conseguir trazer, tem uma distância, né? Vamos confiar no papai John Textor. Eu sei que tem muita gente aí desesperada. Meu pai mesmo ontem falou, não está desesperado, mas está chateado com esse início de temporada. Mas eu acho que a gente tem que confiar na promessa do Textor, né? Que foi vender muito e comprar ainda mais. O Botafogo até agora vendeu muito, né? Falta o comprar ainda mais. Mas como eu disse aqui ontem, tenho dito, né? São negociações, difíceis. Né? Não é fácil trazer jogadores que estão aí em alto nível nos seus clubes, né? Couto Hernandes, segundo melhor jogador da Major League Soccer, só atrás do Messi, né? Então praticamente como se ele fosse o melhor jogador, né? Porque o Messi é hors concours. Então você convencer o Columbus Crew de liberar o jogador não é fácil. Bitelo, titular absoluto lá no Dínamo, convencer o time para liberar o jogador, tudo bem, o Bitelo não se representou lá, porque ele está mostrando para o clube, né, que quer sair, né? Então, é isso. Eu realmente acredito que nos próximos 15 dias, não que seja para o jogo com o Flamengo, mas o Botafogo vai começar a anunciar jogadores e todos vocês aí, inclusive eu, vamos nos acalmar, né? Eu sei que agora as notícias, um dia sai Tiquinho, outro dia sai Gatito, né? Aliás, o contrário, primeiro sai o Gatito, depois o Tiquinho. Agora a possibilidade real de saída do Júnior Santos deixa qualquer torcedor de cabelo em pé. Mas, só para a gente concluir, a gente tem que lembrar que os títulos conquistados em dezembro, 30 de novembro e 8 de dezembro, melhor dizendo, trouxeram uma tranquilidade na confiança no projeto. Imagine se o Botafogo não tivesse conquistado esses títulos. Aí sim o torcedor ia estar pulando pela janela, né? Mas não. São títulos que confirmaram o sucesso do projeto, até de forma, né, precoce, eu diria, antes do que o John Textor e a Eagle poderiam imaginar. Então, a gente precisa dar esse crédito, a gente precisa ter essa confiança, né? Confia no projeto, que o Botafogo está agindo nos bastidores e não está simplesmente desmontando o time. Quem é mais das antigas, como eu, lembra que o Montenegro teve que, né, foi quase que forçado pela situação financeira do Botafogo, desmontar a equipe de 95. E o Botafogo vai para a Libertadores 96 desfigurado. Eu tenho convicção que isso não vai acontecer agora. Os jogadores que saíram titulares, Almada e Luiz Henrique, já estavam certos de sair. E ainda assim o Textor fazer um esforço para de repente, né, o Luiz Henrique voltar e jogar o Super Mundial, enfim. Então assim, temos que confiar no projeto e temos que confiar que o Botafogo vai repor essas peças da melhor forma possível e fazer, né, o time ainda melhor que o de 2024. Tamo junto, galera. Comenta aí embaixo a sua opinião, né? Não estou dizendo que eu tenho razão, né? Estou aberto aí aos comentários de vocês, mas quero saber se você está confiando no Textor ou se você já está de cabelo em pé, desesperado, beleza? Deixe seu like, se inscreva no canal. Se você assiste a gente aqui, é porque curte o nosso conteúdo. Não deixe de se inscrever. Se você já é inscrito, confere ali, aciona o sininho. É muito importante para a gente estar crescendo. Vai dar quase 25 minutos. Tamo junto, valeu, aquele abraço. É tempo de Botafogo sempre.